quando nós chegamos no nosso limite, é onde Deus dá início. Deus abençoe, missionário. É quando Deus dá início a trabalhar em nossa vida. Quando eu pensei em parar, quando eu pensei em morrer, quando eu pensei que a minha vida tinha acabado, quando eu desisti de mim mesmo, foi quando Deus entrou em cena. Talvez você está aqui nessa manhã, firma, manhã, né? Pensando que acabou. Mas é quando você se encontra diante de um lugar onde você já não tem mais o que fazer. É onde Deus fala: agora você vai ver o meu poder. Foi na tempestade, no meio da tempestade, que Pedro andou sobre as águas. Foi num fogo aquecido 10 vezes mais que Ananias, Azarias e Misael, e Jesus andou pelo fogo. Foi quando o sol estava para cair, e aí o povo acabou a ponto de perder a batalha, que Josué levantou as mãos e clamou ao Senhor, e Deus fez o sol parar, meus irmãos. Foi no deserto, quando Isaac obedeceu a voz de Deus, que ele cavou no meio da areia, e a areia fez água brotar para sustentar a Isaac e sua família. Foi no deserto que Deus mandava as cordonizes, os manás. Foi no deserto que Deus fez água sair da rocha. Foi no deserto que Deus colocou uma coluna de fogo diante de um frio abaixo de zero, congelante. E durante o dia, aquele calor extremo, e o Senhor trouxe uma brisa suave. Foi lá dentro do Egito que Deus não permitiu que as pragas chegassem à casa dos teus servos. E Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor nos diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amados, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. O tema da mensagem nessa manhã é razões para desistir. Por gentileza, coloque sobre os teus pés. Vamos ler somente um versículo. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo de número 27. Aleluia. Oh, glória. A presença de Deus está neste lugar. Antes de ler o versículo, só de lembrar como que o versículo cita, eu já me emociono, porque diante de todos nós, Jesus teve 1000 razões para desistir de nós. O versículo de número 46 diz assim: cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Toma o vosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, quando nós vamos olhar num contexto geral da Bíblia Sagrada, nós vemos as pessoas, os patriarcas, nós vemos os personagens bíblicos, os heróis da fé, aqueles que nos inspiram, que diante de tantas coisas eles guardaram a sua fé. Aquela fala do apóstolo Paulo, quando ele diz: guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé, é o mesmo que todos os personagens bíblicos que guardaram a sua fé dizem de uma forma indireta. E essa palavra, ela não pode ficar resumidamente na Bíblia Sagrada. Essa palavra precisa,
Pega uma cadeira de diaconisa, senta aí, minha irmã. Ou senta ali, ó. Fica em pé, não. Pode sentar ali. Essa palavra, ela não pode ficar somente nas letras da Bíblia Sagrada. Ela precisa ser enxertadas em nossas vidas, diante das coisas que nós passamos todos os dias. Como eu disse na roda, Deus, Ele compreende e entende cada um de nós. Nós temos a facilidade de julgar, de apontar e de rejeitar e se afastar. Nós somos assim. Nós somos tendenciosos a ver alguém que cometeu erros, e às vezes o erro não é de uma forma direta a nós, até porque a quem é ofendido, a Bíblia dá respaldo de distanciamento, porque perdoar não é você conviver, perdoar é você não guardar mágoa mais no seu coração. Perdoar não é você ter a convivência como antes. Perdoar é quando você lembrar do que aconteceu e você já não sentir mais a dor no coração. Isso é perdoar. E a Bíblia dá respaldo a gente não ter mais aquela, vamos se dizer, intimidade ou aproximação como antes. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar. Mas tratando-se quando nós sabemos de alguma história, ou nós sabemos de um fato de alguma pessoa, nós com muita facilidade a tendência é olhar com olhos de julgar. Porque alguém foi ofendido, alguém foi prejudicado, e nós dificilmente olhamos com olhar de misericórdia. Mas Jesus, Ele faz isso. Jesus, Ele olha para cada um de nós que aqui estamos, independente do que nós fazemos, ou independente de quem nós somos, ou independente de quem nós fomos lá atrás, com olhar de misericórdia. Com olhar de que o sangue dEle é que tem o poder de nos limpar e purificar as nossas vidas de todo pecado. E é esse coração que Jesus, Ele quer que nós tenhamos. Quando nós lembramos de alguém que falhou, errou na caminhada, errou no ministério, errou como cristão, errou como cônjuge, errou como filho. O olhar que Jesus espera que a igreja tenha é um olhar de que você errou, mas o Pai te perdoa. E se o Pai te perdoa, quem sou eu para não perdoar e não te aceitar de novo a comunhão? Porque esse é o centro do Evangelho. Porque é por causa deste perdão que às vezes nós retemos, é que nós fomos perdoados por Deus. É por isso que Jesus, ensinando como se deve orar em Mateus, no Sermão do Monte, Ele diz para perdoar os nossos pecados como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Observa que quando nós oramos isso, ou sabemos que isso está na Bíblia, com outras palavras, nós estamos dizendo para Deus: me mede da mesma forma que eu tenho medido os meus irmãos. Me julga da mesma forma que eu tenho julgado as pessoas, e me perdoa e haja de misericórdia com a mesma forma que eu tenho tido misericórdia e perdoado as pessoas. Com a mesma medida que nós medimos, nós somos medidos. Porque o que nos conduz a sermos aceitos no céu não se resume em reconhecer a Jesus como nosso Salvador. Porque a palavra reconhecer a Jesus como nosso Salvador não se limita em pronunciar que reconhecemos a Ele.
Não se limita em publicamente descer as águas diante de testemunhas. Não se limita em participar dos grupos ou do ministério da igreja. Mas vai além em quem eu tenho sido dentro de mim. Vai além em quem eu tenho sido ou quem sou eu diante das pessoas que estão à minha volta. Existem laços que nós vamos levar para a vida inteira. Existe ligamento com pessoas que elas são para a vida inteira. Existem ligamentos que nós não tivemos a opção de escolha. Por exemplo, nós não tivemos a opção de escolha de quem seriam os nossos pais. Nós nascemos ali, já tínhamos pais para cuidar de nós. Nós temos algumas opções de escolhas, e as escolhas que nós fazemos vai gerar consequências boas ou más. Nós escolhemos. E as consequências que vão ser geradas, elas vão ser pelos nossos atos. E às vezes, por mais que nós erramos e confessamos e nos arrependemos, mesmo assim as consequências elas vão existir. Mas não seja um fardo ainda pior para as consequências do seu irmão. Porque a pior dor não é o distanciamento pelo erro que eu fiz, mas é não ter o perdão de quem eu ofendi. Imagine se Jesus não nos perdoasse. Imagine se Jesus não se entregasse por nós. Imagine se Jesus escolhesse desistir das nossas vidas. E não só Jesus. Imagine se Abraão, quando de repente Deus pede o seu filho, ele fala: não, eu não vou dar o meu filho. Como disse a nossa irmã Rosa, lá no ponto de culto evangelístico na casa da nossa irmã Elaine, com o nosso irmão João Rodrigo, ela pensou, e é verdade, podemos pensar dessa forma, que Jesus não iria interferir se Abraão não quisesse dar Isaac, mas criaria uma raiz no coração de Abraão que Deus não plantou ali. Imagine se Josué, um homem que nasceu na terra do Egito e que está debaixo de uma promessa que iria vir um libertador, e quando esse libertador vem, leva eles para o deserto. E a realidade é que a vida no deserto, de uma forma, vamos se dizer assim, de estar acomodado, era mais difícil do que no Egito. Nós julgamos quando eles dizem: trouxeste a nós aqui para morrer. Nós estamos saudade da cebola, do alho, dos legumes. Porque querendo ou não querendo, no deserto era limitado. Mas imagine se Josué nascer na terra do Egito, ir para o deserto, e ele pensasse em desistir da sua vida, ele não seria um líder que iria levar, conduzir o povo para a terra prometida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos vendo os contextos bíblicos, imagina, por exemplo, se Ana desistisse da sua vida, ou desistisse de ter um filho, e renunciasse e falasse: eu não quero mais, eu não quero saber mais de nada, porque nasci estéril, a minha serva agora está gerando filhos para o meu marido, e vivesse uma vida de desistência, de depressão. Humanamente dizendo, Josué ele tinha todas as características humanas, dizendo, de morrer no deserto com as pessoas que haviam morrido. Humanamente dizendo, Ana tinha todas
os critérios de aceitar as palavras de maldição, porque uma mulher que não gerava filho era considerada maldita. Ela tinha todos os critérios humanos para aceitar aquela maldição para a sua vida. E se é considerada uma mulher maldita por não gerar filhos para o seu esposo. Mas Ana não desiste, ela persiste e continua. Aos olhos humanos, quando nós vamos vendo, amados irmãos, todos nós temos muitas vezes e razões humanas lógicas para desistir do casamento, para desistir dos filhos, para desistirmos de muitos pais, para desistirmos da igreja, para desistirmos de Deus, humanamente dizendo. Mas nós precisamos trazer algo para a nossa mente. Você não é conduzido nessa terra pela sua capacidade humana. Você é conduzido nessa terra pela Bíblia, pela orientação do Espírito Santo de Deus. Porque humanamente dizendo, Jó, ele tinha todo o direito de blasfemar contra Deus, humanamente dizendo. Nós, no lugar de Jó, talvez todos nós que aqui estamos, blasfemaria contra Deus. Vivíamos uma vida de murmuração. Mas Jó, enterrando seus próprios filhos, preferiu adorar a Deus na sua dor. Sabe qual é o momento certo da adoração? É o momento da dor. O momento certo da adoração é o momento da dor. Porque a nossa fé, diácono Hélio, ela não é provada quando tudo está bem. A nossa fé não é provada quando tudo está dando certo. Pelo contrário, é quando você está sozinho e isolado, e que parece que até Deus desistiu de você. É a hora que você, mesmo sentindo a rejeição de Deus, mesmo se sentindo sozinho, é que você abre a sua boca, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei, esqueci como que diz a outra parte, que amo, que olhas para mim mesmo sem entender. Tem uma parte que diz assim: Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo, até choro, e às vezes até penso em dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei, seus pensamentos são maiores que o meu, o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não consiga entender, eu prossigo. É mais ou menos isso, mas é nessas horas que nós declaramos a nossa fé e o nosso amor ao Senhor. E quando olhamos para Jó, nós vemos um homem que tinha todas as razões da sua vida para desistir. Quando olhamos para o profeta Jeremias, um profeta que profetizava e não acontecia. Um profeta que profetizava e o que ele profetizava, as pessoas zombavam, escorraçava, rejeitava, humilhava, o prendia. Ninguém aceitava as mensagens de Jeremias. E às vezes nós queremos desistir do nosso ministério. Não é sobre o que as pessoas dizem ou pensam sobre você, é sobre quem Deus é.
Você não pode pautar a sua vida no que as pessoas pensam ou dizem sobre você. Você não pode pautar a sua vida no que passa sobre a sua mente a respeito das suas limitações, das suas fragilidades ou das suas fraquezas. Você precisa pautar a sua vida em quem Deus é. E Jesus, que literalmente viu a sua vida no momento de uma cruz, sozinho, abandonado pelos amigos que tinham conquistado na terra, os amigos que diziam que iam com ele até a morte, abandonado e rejeitados por todos. E olha que ele curou, libertou, alimentou, e aqueles a quem ele alimentou, curou, libertou, e os amigos que comiam na mesa com ele, os amigos fugiram. Os que foram curados, libertos e alimentados, crucificam, mate-o, condene-o. Jesus tinha todas as razões humanas dizendo para desistir. E assim está muitas pessoas aqui nessa manhã, com essa visão e essa perspectiva. Mas entenda, isso é humano. E Deus não te julga sobre isso, mas a palavra de Deus para nossas vidas é: não baseie a sua vida nisso. Não pendure o seu cajado por causa disso. Não esconda a sua Bíblia na prateleira, numa gaveta, por causa disso. Não tire a sua aliança e jogue fora por causa disso, porque tudo isso é humano. E eu entendo a sua limitação, eu entendo a sua humanidade, e diante da sua humanidade você tem todos os direitos. Se você for na lei, a lei te dá respaldo. Se você for falar com alguém, as pessoas vão chorar com você, mas faça diante de quem Deus é, e não diante de quem a sua humanidade te apresenta quem você é. Porque a nossa humanidade, o fim de tudo é: coloque uma cordinha no pescoço, abre uma cartela aí de vários remédios e toma. A maioria de nós que aqui estamos já pensamos fazer isso. Pega o carro, sai em alta velocidade e fecha os olhos numa pista. Isso é humano, e eu não estou aqui, nem Deus está julgando, mas só que Deus está dizendo: não paute a sua vida na sua humanidade. Porque Jesus diz: eu sofri mais do que vocês, eu gemi mais do que vocês, eu fui rejeitado mais do que vocês, eu fui traído mais do que vocês, eu apanhei mais do que vocês, eu fui exposto mais do que vocês. E tudo isso que eu passei foi por vocês. Toda humilhação, toda rejeição, toda exposição, toda surra, tudo que eu passei foi para que você pudesse viver hoje. Foi para aliviar as suas dores. Foi para que você pudesse saber que algo melhor está aguardado para você na eternidade. Essa fala de Jesus em Mateus capítulo 27, versículo 46, é uma das falas mais difíceis de ouvir. Imagine Deus, Adão e Eva no jardim, paraíso, tudo perfeito, tudo lindo. E Deus vinha a todas as tardes conversar com eles. A amizade. E isso a gente não sabe o tempo, a Bíblia não dá tempo. Pode ser que passou muitos anos ali, porque não foi assim que a Bíblia nos resume: Deus criou, ele já traiu no outro dia. Não, provavelmente viveram muito tempo ali. Aí um dia Deus chega, Adão não está no lugar que Deus sempre estava ali, que ele estava esperando Deus. Eva também não estava ali.
Lógico que Deus não se limita a nós, mas Deus quer mostrar as coisas que nós sentimos, que Ele também sentiu. Adão, cadê você, Adão? E Adão de longe, escondido, só com um rostinho olhando. Espera que ele vai embora logo. Cadê você, Adão? E Deus está perguntando: cadê você? Cadê você? Onde você está, Eva? Onde você está, Adão? Deus sabia que eles tinham pecado. Deus sabia que eles estavam em pecado. Mas mesmo assim Deus estava perguntando: cadê vocês? O pecado deles não ausentou a presença de Deus diária naquele lugar. Os nossos pecados não limita Deus. O que limita Deus é a nossa falta de arrepender-se e deixar os nossos pecados, é persistir no erro. Você pode ter razões para desistir, humanamente dizendo, mas diante de Deus, não desista, porque breve o Senhor virá. E a Bíblia nos promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E concluo dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está aqui por causa de Deus. Eu disse para uma irmã, ela vai lembrar, muitas vezes nós não separamos do casamento, do nosso cônjuge, não é porque nós amamos, porque tem momento que nós não amamos não tem paixão, não tem sentimento nenhum, só tem desprezo, mas nós não nos separamos por causa que nós amamos a Deus. Às vezes nós não desistimos das pessoas, não é porque elas merecem, é porque nós amamos a Deus. E às vezes nós queremos desistir de Deus e não desistir de algumas coisas. E ainda assim nós dizemos que amamos a Deus. Razões para desistir, mas uma razão é o suficiente para você não desistir: a crucificação de Cristo. Ele não desistiu de você.